Acho que eu teria me entregado ao tempo. Me transportado uma vez, no meio da noite, eu subi no encosto do sofá da minha avó e tentei atravessar a parede para outra dimensão. Eu queria ir para trás e para frente. Para outro lugar. Que é isso, pelo amor de Deus? Não, vó. Eu não queria ser outra. Eu queria ser eu. Eu caí sem entender nada, como se tivesse sido arrancada de uma vida paralela, direto pro chão da sala da minha avó. Foi como se a memória ficasse guardada em um não lugar. Como eu podia comer, falar, correr, andar, rir, chorar, amar e não lembrar que eu estive ali? Houve um tempo que o coachar das pererecas parecia um pedido melancólico para quietar-me num colo morto. E como se possível me esquecer de outra pessoa. Só que enquanto eu tentava escapar de mim, mais para dentro eu ia. Até o meu primeiro beijo foi me escondendo.
Era um domingo ensolarado. Nós brincávamos de esconde-esconde na rua. Eu fui para trás do muro branco das vizinhas mal-humoradas. De repente, ele se escondeu do meu lado. Uma identificação já era o suficiente. Mas o congelamento na minha barriga e nos meus pés me deixaram imóvel, como se eu estivesse trancado ali dentro daquela imagem e um eu verdadeiro estivesse com tanto medo de aparecer que eu quis fugir para aquele outro corpo. Eu não sabia nem mais meu nome. E sem que eu tivesse força interior para me mexer, aquele menino me beijou. E foi de um jeito que eu nunca esqueci. Aquela audácia de ser quem se é. O tempo passou. E enquanto meu corpo amadurecia, eu me emaranhava em relacionamentos que me davam a sensação inicial de poder tocar o invisível. Como eu acabava encontrando sentimentos absolutamente comuns em mim. Então eu criava uma sensação de surdez que me tirava do mundo, como se eu pudesse socar a mim mesma. E assim eu desaparecia. Anos mais tarde, em outra cidade, quase outra vida, eu estava me separando de um dos amores que eu encontrei pelo caminho. Aquele quarto era o único lugar que eu podia me ouvir. Fazia muito calor. Eu quase conseguia invadir o tempo. O meu corpo se afundava em pequenas sensações. Eu quase conseguia flutuar e tocar a divindade em mim. Enquanto eu contemplava a janela antiga,
revelava o céu nublado, as minhas mãos verteram suor. E eu lembrei que eu já vi o meu corpo flutuando do teto do meu quarto. Eu fiz volver a vida de um grilo. Eu movi uma lata com a energia das mãos. Eu vi o teto do meu quarto se abrir sobre a minha cabeça. Eu parei de tomar banho. Eu entrei em túneis. Eu saí de mim. Eu chamei de Pi para encontrar a mim. Olhei de novo a janela, senti o ar ficando estranho. Era como se eu não fosse daqui. Então eu desejei ficar surdo. Que a surdez silenciasse o que havia em mim. E eu senti como se a quietude de um abismo macio me trouxesse paz. E eu desejei a casa do corredor com Guido de volta. A da minha memória infância. Lá vamos nós. Lá vamos nós. A casa nas costas vai ficar depois. Nessa casa tinha um jardinzinho de inverno. Bem no meio. Com vidros coloridos que faziam parecer um caleidoscópio de dimensões não visíveis. Os humanos que dormem. Tinha um balanço. Um balanço de vida e caramelo que eu balançava. E era balançado pelo meu pai. Ainda sinto o cheiro de infância desse lugar. Lá vamos nós. Lá vamos nós. A casa nas costas. Cada coisa. Vamos nós. Uma vez, eu e os meus irmãos brincávamos com os bichinhos que moravam ali.
apareceu uma que era voadora. Parecia feita de algum tecido imaterial, como algo que iria se desfazer a qualquer instante. Então ela viraria ar e logo eu iria respirá-la. Eu sabia que só podia ser uma fêmea, com toda aquela beleza selvagem. Enquanto eu perseguia a bruxinha pelo jardim, o que eu queria era me tornar ela. Eu ia voar quando eu conseguisse. Então apareceu uma visita. E ela me olhou bem nos olhos. E eu vi o infinito naquele instante. E voou alto. Tão alto que eu não pude alcançá-la. Essa visita era um desses homens que gostam de fazer criança sentir medo, sabe? Ele entrou no jardim, sorriu com seus dentes brancos, abaixou até a altura dos meus olhos e com um ar de quem sabia o que ia fazer, ele disse: sabias que se tu tocares nesse bichinho, tu viras uma bruxa? Tu vai ficar igualzinha a ela. Era tudo que eu queria! Era ficar como ela, com asas e parecendo que era feita de algum tecido imaterial, livre! Então eu poderia voar e descobrir o mundo com todos os mistérios que eu sentia vivos dentro de mim. E não quer se tornar natureza? Eu já queria naquela época! Poucos anos mais tarde, em meio aos eucaliptos, eu coloquei os meus pés na terra e senti o chão vibrando. E enquanto o meu corpo crescia, desgovernado, eu saía corajosa em busca de mim, galopando na lua cheia. A minha égua amarela. Juntas, nós éramos de uma presença que me fazia pertencer à terra. Eu cheguei a pedir um perfume de cavalo para minha mãe. Eu queria cheirar uma lua cheia. Ainda guardo aquela sensação do seu pelo grosso e suado roçando nas minhas panturrilhas e rasgando o ar com a velocidade que alcançávamos. Fazíamos uma combustão, uma força de agarrar entre minhas pernas. Acendíamos uma fogueira incandescente na busca selvagem do nosso território.
E como dois animais, nós enfeitiçávamos o tempo e o espaço. Deitada sobre seu corpo gigante. Eu era gigante também. Eu contemplava as estrelas que revelavam o céu e via o infinito se abrindo naquele instante. Nesse dia, eu senti o sopro de uma vida cíclica que um dia me levaria a outras descobertas. Não há nada lá fora. 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 Nem o tempo existe. Me perdia na sombra desvairada. Eu andava e era guiada pelos meus instintos. Porque eu me perdia muito, literalmente. Mas sempre tinha uma referência para onde voltar. Então, eu me jogava no desconhecido e era levada pelos sons, as vozes dos automóveis, dos helicópteros e dos trens. Ai, os trens. Então, eu comprava uma passagem para me encontrar no instante. Eu subia e descia as linhas cruzadas de toda a megalópole. E aquele grande objeto de metal me levava para o interior da terra. Toneladas de terra me abraçavam enquanto eu permanecia aquecida lá dentro. Não tinha como não me sentir uma terráquea. A velocidade do trem me dava a sensação de abrir as multidimensões do meu interior, que eram atravessadas pelas informações imateriais que aquele movimento fazia. Sim, eu ouvi dentro do trem. E eram inúmeros.
diferentes uns dos outros. Toda a humanidade cabia ali, dentro daquele vagão. E nós éramos cúmplices daquela experiência. Mesmo que alguns de nós parecessem estar em outras dimensões, eu podia sentir que eu era parte. Quando eu era bem pequena, na casa do corredor comprido, meu pai e a minha mãe colocavam um colchãozinho do lado da cama grande e eu dormia ali. Me sentia segura. E eu ficava olhando a janela e imaginando que era um portal que ia me levar a algum lugar cheio de mistérios e revelações. Nessas noites eu vi uma mulher. Essa mulher, ela vestia um vestido rodado, um chapéu grande e com abas, e carregava um lenço comprido no pescoço. E tinha um olhar enigmático de quem conhecia todos os mistérios do universo. E aquela mulher ali na janela. Não é ninguém, Maria. É só o cabide fazendo sombra na janela. Pelo amor de Deus. Não precisa ficar com medo, criança. Volta a dormir. Continuava lá. Ela queria me contar algum segredo, algum mistério que nós
seres humanos, ainda não somos capazes de entender. Eu fiquei olhando para ela fixamente. Fui caindo num sono profundo. Nos tempos iniciais, eu me acordei na cama da minha avó. Então, eu vi a minha mãe parada, em pé na porta, me olhando. E eu senti a sua presença na minha composição nuclear. Ela me deu um beijinho de boa noite e ficou uns instantes ali me olhando. Aquele olhar ainda é o mesmo. Gentil, doce, sem muitas palavras. Um aconchego que fazia e faz. Eu me senti parte dela. Ela foi me hipnotizando com seus olhos castanhos profundos. E de novo, eu dormia. De repente, um estalo na madeira antiga da casa dos meus avós me despertou. Onde ela estava? Onde ela estava? Eu senti como se deixasse de existir. E a minha avó, a mulher mais forte, doce e também gentil criatura, eu tive o prazer de conhecer. Pegou no colo. E só me largou quando ela conseguiu me preencher novamente com o amor de mãe da minha mãe. Ela carregava o amor duplo em si. A dor passou.
Eu acho que esse foi o dia que eu comecei a entender que o amor não é uma propriedade. Ele é sim algo a ser expandido. Foi um sonho lúcido, quase acordado, que eu vi uma menina pulando na minha volta. Ela parou bem na minha frente e disse: me chamo Ana Luz, mamãe. Os dias foram passando e o meu corpo, ele crescia, mudava, sabe? Brincava todas as sensações. Mas eu a sentia em um outro lugar, em algum lugar não palpável. Lá onde não há parentesco. E eu sentia o meu útero parar de vibrar aquela outra vida. O embrião não pulsava mais. Eu tentei, 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 eu tentei. Mas ela se foi tão rápido que eu não pude tocá-la. Foram intensas as minhas 7 semanas de maternidade. Eu imagino como seria, porque se um grãozinho de 5 milímetros foi capaz de mudar a minha vida, e num dia estranhamente brilhante, eu chorei nos braços da minha mãe. Uma dor que eu não sabia como sentir. Logo, escapou de mim um duro, violento e volumoso sangue. E não era o seu corpo, porque esse não chegou a existir. Só a alma.
A dor que eu senti fui eu. Mas havia algo discreto que sussurrava dentro e fora de mim. Vai ficar tudo bem. Então, no dia 31 de dezembro de 2019, eu fui até a beira da praia. Numa tarde quente, que me dava a sensação de poder abrir um portal da liberdade. No caminho, colhi uma pequena flor, amarela e perfumada, que não havia desabrochado, assim como a minha filha. Eu coloquei os meus pés no oceano e eu senti o arrepio de um abraço. Entreguei a flor às ondas e deixei que o mar levasse. Fechei os meus olhos do corpo. Eu vi um sorriso amoroso agradecer dentro de mim. Era a Ana Luz. Eu sou mãe de uma menina que passou rápido demais, mas que deixou em mim esse amor vibrante. Minha filha, eu te deixo livre. Eu abro mão das minhas estranhezas e sou somente o pulsar da alma na pele. Quando os sussurros das minhas traições ficam mudos, a minha alma escancara os seus ouvidos. E pode voar e transgredir o tempo. E finalmente eu posso pertencer ao instante que pulsa nesse corpo. E quanto ao futuro? Eu
Perdi o tempo na consciência, o inconsciente. Acho que eu teria me negado. Eu respiro agora.